Olá, você já parou para pensar que a vida ela não pode ser somente vivida, mas ela precisa ser vivida à luz de escolhas prudentes, no caminho de decisões acertadas? Normalmente as pessoas apenas vivem, apenas deixam a vida levá-las, como se a vida pudesse ser vivida dessa forma. Na verdade, a vida é uma dádiva de Deus e não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos levar, empurrar a vida de qualquer maneira. Precisamos viver com sabedoria. E normalmente existem dois limites em que, pensando na vida, as pessoas vivem. Normalmente, por um lado, vamos ver aqueles que vivem no caminho da libertinagem absoluta, de entrega completa aos prazeres, aos impulsos mais primitivos. Do outro lado, as pessoas que se reprimem ao extremo e não conseguem nem de longe saber o que é ter uma vida prazerosa, satisfatória, e vivem amarguradas, cumprindo leis, vivendo uma vida aparentemente correta, certinha, mas sem o vigor, sem o prazer de viver, sem a satisfação. Prazer e limites é o tema que iremos abordar neste momento. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que traz para nós uma reflexão muito clara a respeito dessa temática. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 13, e depois irei ler também os versos 25 e 29, que é a parábola do filho pródigo. Escute só o que diz a Palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esse é um texto intrigante, porque ele vai falar, na verdade, dos filhos perdidos. Normalmente nós, olhando para esse texto, pensamos que o filho pródigo é aquele que foi, e não pensamos que aquele que ficou também estava tão perdido quanto aquele que foi, o mais novo. Eu quero aqui, a partir desse texto, pensar com vocês em cima dessa temática, prazer e limites. Nós temos aqui, na verdade, de forma ilustrada, a tendência comum de toda a humanidade. De um lado temos aí o filho mais novo, do outro o filho mais velho. O filho mais novo, ele chega para o pai e diz: Pai, me dá tudo que me pertence, eu quero a herança antecipada. E a Bíblia diz que este pai, contrariando até mesmo a expectativa cultural da época, aliás, até hoje, não se pode pensar, sem que isto tenha a implicação da ofensa, não se pode pensar em dar uma herança quando se ainda está vivo. Herança é algo que se herda depois da morte de um pai, de uma mãe ou de um outro familiar. Ele então reivindica para si o direito da herança de forma antecipada. E naturalmente o pai aqui vai repartir e dar a parte que lhe cabia. A Bíblia diz que ele pega toda essa herança e diz a palavra de Deus que ele vai para longe do pai e vai viver de forma dissoluta, de forma desordenada, vai viver de forma leviana. Do outro lado temos o filho que não pegou a herança, não a gastou, pelo contrário, permaneceu na fazenda, cuidando de todas as tarefas que já cuidava antes, vivendo de forma correta, como o mesmo texto diz, sem transgredir nenhum mandamento do pai. E esse texto sagrado, então, vai nos mostrar esses dois limites. E vamos tentar pensar sobre isso. De um lado, nós temos o filho mais novo. Esse filho mais novo é a figura exata daqueles que querem viver de forma libertina, que querem viver sem limites, que querem viver dando vazão ao fluxo da emoção, ao fluxo do desejo, ao fluxo aí dos impulsos mais primitivos, até mesmo mais animais, e vão vivendo no prazer pelo prazer. Então, esse filho mais novo, ele é, na verdade, a ilustração clara de uma cultura hedonista, que busca o prazer pelo prazer, sem mensurar consequências, que faz escolhas pensando no imediato, no aqui e no agora, sem contemplar que as escolhas que fazemos hoje têm implicações para a vida inteira.
ou por um longo período da vida. Então existe na nossa cultura uma tendência ao hedonismo, que é essa figura do filho mais novo. O que importa é ter prazer, o que importa é viver o momento, é celebrar a vida, até porque a vida é muito curta, então vamos vivê-la. E vamos vivê-la de forma inconsequente, vamos vivê-la de forma desordenada, vamos viver. Não importa como vamos viver, apenas vamos viver, vamos celebrar a vida e vamos tocar a vida como ela vier. Olha, isso é um problema gravíssimo, vamos ponderar sobre isso daqui a pouco. Do outro lado, temos aqui a figura do filho mais velho. É o camarada que faz tudo correto, que vive no limite, que vive segundo a lei, que vive segundo as ordens, as regras, e que cumpre fielmente essas regras. Se de um lado temos o filho mais novo, que pelo caminho da libertinagem acaba se encontrando com um vazio absoluto, com a insignificância da vida, com o vazio existencial, do outro lado temos o filho mais velho que cumpre regras e que faz tudo correto, contrariando o filho mais novo, ou o padrão do filho mais novo, mas também chega ao ponto de viver uma vida tão caótica, tão sem significado, tão vazia como o filho mais novo. E este filho mais velho é a figura do moralismo, ou da religiosidade vazia. Veja só que coisa interessante. Nós temos de um lado o hedonismo, a busca do prazer absoluto e o prazer pelo prazer de forma inconsequente. Do outro, o moralismo, ou a postura religiosa em que cumpre regras, mas que não se importa muito, inclusive, com o próprio pai, mas está ali para cumprir regras. O Ed Renekiewicz vai dizer que esses dois lados são problemáticos, porque o filho mais novo vai caminhar no sentido da bestialização, porque se torna um bicho, vivendo sem pensar, sem reflexão. Do outro lado, temos também um outro problema, porque o filho mais velho acha que virou anjo, que está acima do bem e do mal e que não comete erros. Ele chega a afirmar nunca transgredir um dos seus mandamentos. Esses dois lados têm problemas. Não podemos nos entregar ao prazer e achar que isto é vida, e achar que não vamos ter preço nem consequência por viver assim levianamente, dando fluxo, vazão aos nossos instintos mais primitivos, aos nossos desejos e paixões mais esquisitas, né? Porque tem desejos e paixões estranhas e as pessoas vão vivendo assim. Nós temos que entender que a palavra de Deus é uma palavra carregada de equilíbrio. Deus não quer para mim nem para você nem um caminho, nem um outro. Primeiro porque o segundo caminho, que é o caminho do mais velho, é um caminho impossível. A Bíblia diz que se alguém afirmar que não peca, que não comete erros, essa pessoa já pecou e a verdade de Deus não está nela, porque ela está declarando uma mentira. Pessoas pecam, seres humanos pecam. Nós não precisamos ser nem bichos ou bestas feras, nem somos anjos, nós somos humanos. E como humanos, nós temos que entender que é possível viver uma vida prazerosa, satisfatória e ainda assim dentro do limite da vontade de Deus. Prazer e limite é algo muito complexo. Nem todos sabem viver assim. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O que é uma vida abundante? O que é uma vida satisfatória? É uma vida em que você celebra o prazer de viver, mas sem transgredir a vontade de Deus. Você celebra a alegria de viver, a satisfação de viver de forma plena, sem transgredir os limites da palavra de Deus. Ou procurando de forma assertiva viver a vontade de Deus, mesmo sabendo que vez e outra você vai pecar, você vai errar. E se acontecer isso, a Bíblia diz que nós temos em Cristo um advogado, alguém que pode nos defender e pode, inclusive, como Deus, perdoar os nossos pecados e nos possibilitar, novamente, nos levantarmos e prosseguir a caminhada. Infelizmente, a nossa cultura está dividida nesse pêndulo, ou está sendo orientada neste pêndulo. De um lado, a libertinagem absoluta. Do outro, o moralismo vazio, frio, sem vida. É possível encontrar o equilíbrio. É possível viver uma vida de satisfação plena e ainda assim dentro da vontade de Deus. Há um estereótipo muito equivocado em que as pessoas fazem quando pensam, por exemplo, na figura de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E acha que um homem de Deus ou mulher de Deus é uma pessoa privada de prazer, uma pessoa privada de alegria, privada de satisfação. Isso não é verdade. Pelo contrário, podemos e temos este acesso a uma vida plena, de alegria, de satisfação, mas dentro da vontade de Deus.
Isso é totalmente possível. E sabe qual é o caminho para que isso seja possível? Para que não tentemos ser nem anjos e nem também caminhemos no sentido de sermos bestas ou bichos ou animais, é olhar para Jesus e viver como Jesus. Jesus nunca foi uma pessoa amargurada, triste, de mal com a vida, pelo contrário, ele foi tomado por alegria, por satisfação, como homem que aqui viveu, ele se sujeitou a essa condição, viveu uma vida plena, mas viveu dentro do limite da vontade de Deus. Aqueles que acreditam que transgredir leis é sinônimo de prazer, e de certa medida até o é, mas não pensam na consequência a médio e longo prazo. É muito importante vivemos uma vida de satisfação, mas dentro da vontade de Deus, dentro do limite da vontade de Deus. Vou dar apenas um exemplo. A sexualidade, por exemplo, é uma dádiva divina. O sexo é um presente de Deus, mas tem um limite. Há algo em que a palavra diz sobre como viver essa sexualidade. Então eu posso ter prazer na vida sexual plenamente, mas dentro, por exemplo, do matrimônio, que é a direção de Deus para nós. Eu posso, por exemplo, ter coisas, muitas coisas, e não ser escravo de nenhuma delas, e ser livre, por exemplo, para doar, abençoar uma instituição, socorrer uma família, e aí por diante. O meu desejo é que essa reflexão tenha te levado a pensar que o melhor caminho não é nem a direita do pêndulo, na via da libertinagem, das paixões infames, e nem no pêndulo contrário do moralismo, da religiosidade fria, das regras que são cumpridas a rigor, sem que o coração seja levado em conta. O que Deus tem para nós é o meio do caminho. Em outras palavras, é o equilíbrio, em que nós vamos viver uma vida prazerosa, satisfatória, mas dentro da vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, ela é tremenda, ela é perfeita para nós, ela é agradável. É isso que a Bíblia diz. Eu espero que você saiba equacionar, saiba equilibrar a vida prazerosa com os limites da vontade de Deus. Não vá para um caminho, nem para o outro, porque ambos os caminhos, do hedonismo ou do moralismo, vão te proporcionar um vazio profundo e que vai te levar certamente à infelicidade. O caminho da felicidade é viver na vontade de Deus e ainda assim podendo ter uma vida prazerosa, porque é isso que Deus tem para todos nós. Deus te abençoe e te ajude a refletir sobre isso e a tentar colocar em prática na sua própria vida. Em nome de Jesus. Amém.